gente segue com os desdobramentos do julgamento de hoje, porque, segundo a revista Veja, as defesas, os advogados dos denunciados pela PGR ao STF por suposta tentativa de golpe, planejam adotar providências para contestar o ato do ministro Alexandre de Moraes, que exibiu durante o julgamento de hoje um vídeo com cenas do tumulto em Brasília no dia 8 de janeiro. Segundo a publicação, os defensores alegam que as imagens deveriam estar nos autos, mesmo que sejam cenas disponíveis nas redes sociais. Em nota, o STF confirmou que o vídeo não está nos autos. Informou ainda que o material foi preparado pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, abre aspas, com base em fatos notórios e imagens já usadas nos julgamentos sobre os executores do dia 8, fecha aspas. Piotr, vamos comentar aqui, eu ia trazer aqui a declaração dos advogados, mas a gente faz uma pausa, porque a gente já trouxe ali o ministro Alexandre de Moraes, quando ele chamou, exibiu quase 5 minutos dos vídeos, mas vale a gente se atentar um pouco mais a essa manifestação aí do ministro Moraes, que trouxe uma edição, né, do que aconteceu no 8 de janeiro. Vale lembrar que imagens foram apagadas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, à época, não explicou o que aconteceu com parte das imagens que realmente sumiram. Né? Parte das imagens sumiram. Havia também outras imagens de manifestantes que pediam para parar o quebra-quebra, de gente que não estava lá para quebrar vidraça, que estava lá se manifestando de maneira pacífica. Essa parte não entrou também na edição da equipe do Moraes. Porque esse é um vídeo manipulado. Isso é manipulação de prova. Manipulação de prova, pegou a parte que interessa, que corrobora a narrativa e põe lá. Agora, veja só o abuso. Nós estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, num julgamento de uma turma dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu faço questão de citar isso porque isso é importante. A gente não pode nunca se esquecer disso. Disse aqui o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Com base, as imagens estão lá com base em fatos notórios e imagens já usadas no julgamento sobre os executores do dia 8. Destes, porque tem que estar nos autos destes acusados. O que não está nos autos destes acusados não está no mundo, é uma frase do direito. Claro que o ministro Alexandre de Moraes sabe disso. O que pensa, por exemplo, o doutor Zanin, advogado do Lula? Imagina se a Procuradoria de Curitiba apresentasse ali alguma coisa, um vídeo em relação a uma fala do Lula que não estivesse nos autos. Você imagina quando o Zanin ia estrelar? Vou usar uma expressão popular. E porque ele fez isso, a gente tem imagens disso. E tudo bem, estava exercendo o direito de defesa ali do cliente dele. Agora, por que não conceder isso aos outros? Ou por que permitir um abuso neste momento? Porque agora ele é juiz do Supremo? Ele presidia a turma. O que eu estou falando do Zanin não é a perseguição, nada. Eu só estou dizendo porque, na condição de presidente da turma, ele podia dizer, opa, calma, isso não estava nos autos, então vamos evitar esse vídeo? Os votos dos ministros, com exceção ali um pouco do ministro Fux, é tudo assim, não tem nada no condicional. Pelas informações, pelas provas, parece que, dão indícios que... Não. O voto do ministro Alexandre de Moraes é um voto de acusação, de promotor dentro de um processo. O do ministro Flávio Dino, que não deveria estar julgando, porque ele foi testemunha. Ele disse que viu tudo. O Silvio usa sempre essa expressão de camarote, acho que é essa expressão, né? Lá do prédio do Ministério da Justiça. Mas ele foi testemunha, na verdade ele também poderia estar sendo acusado de por que não colocou as tropas para evitar um dano maior ao patrimônio público, poderia ser prevaricação. Enfim, eu estou colocando tudo o que o direito permite. Por que essas discussões não estão? Em um julgamento como esse, em que o ex-ministro-chefe do GSI, o G. Dias, não está envolvido, não está assinalado como um possível réu, um acusado, que julgamento como esse pode ser levado adiante? Tem as imagens do G. Dias, sumiu, está sendo protegido por quê e por quem? Qual é o sentido disso? Daí que a questão é que não se pode... em nenhum momento no processo abrir exceção. Aqui pode porque... Não, porque daí não é democracia. Exceção leva a estado de exceção, um julgamento de exceção. O que nós estamos vendo, até o momento, é um julgamento de exceção. Veja só que os votos dos ministros num julgamento técnico, o voto do ministro precisa se contrapor a cada alegação dos advogados de defesa.
ficou até difícil, porque são vários acusados, né? São vários ali denunciados, deveria ser apenas um. Vamos nos debruçar apenas sobre esse? Admito sim que se torne réu e que o processo vá adiante deste réu. Não, é por baseada. Tudo é por baseada agora no Supremo Tribunal Federal. A gente não viu por parte dos ministros ali respondendo a cada uma das alegações dos advogados de defesa. E olha que tinha gente brilhante ali. Ah, você pode concordar ou discordar de um ponto ou de outro, isso é outra coisa. O que eu estou dizendo é o seguinte: se o advogado alega este ponto, rebate esse ponto para você dizer: vou admitir a denúncia porque isso aqui não me convence. E explica por quê. Os ministros não fizeram isso. Não tem isso. De novo, eu vou insistir com a pergunta. Vou ficar o disco aqui, como a Ana diz, disco riscado. A quem eles querem convencer que esse julgamento é justo e técnico? Só para trazer aqui, bem lembrado pela Francisca Alves no chat, porque o Fux é o único juiz de verdade, é bem mais velho ali, quem manda é o Moraes. É um ponto interessante, porque o ministro Luiz Fux é magistrado de formação, ele e Flávio Dino são os únicos dos 11 ministros que têm a formação na magistratura. Um olhar aí, pelo menos, diferenciado no que tange o ministro Luiz Fux. A sensação que a gente tem, alguns ministros ali têm um olhar mais de promotoria, né, de Ministério Público do que de magistrado. Quem levantou aqui, a Ana, quer comentar antes de eu trazer aqui as declarações do advogado do Bolsonaro? Diga, Ana. Sim, Paula, quero comentar porque eu queria pegar esse gancho do Piotto para a gente voltar na própria Operação Lava Jato. Nós vamos lembram daquele telefonema entre Dilma e Lula, a Dilma falando: o Bessias já vai levar o papel para você? Ali havia uma escuta autorizada pela Justiça, né, pelo então juiz Sérgio Moro, só que aquela conversa especificamente não entrou nos autos, porque já tinha passado do horário de escuta permitida pela Justiça. A divulgação rolou, né, ficou aí na imprensa, mas parte importante daquela conversa entre Dilma e Lula não entrou nos autos. Então, é exatamente isso que o Piotto disse. Peraí, se não acharam um fio para colocar aqui vídeos e outras coisas, a própria delação do Mauro Cid, ontem eu comentei sobre isso aqui, que ele afirma categoricamente: eu não tenho provas materiais para comprovar tudo que eu disse sobre Felipe Martins, e mesmo assim o Felipe Martins está aí, o Felipe Martins foi preso 6 meses, está de tornozeleira eletrônica. Então agora que vamos entrar na outra sessão para saber se eles vão admitir a denúncia que consta o nome do Felipe Martins, eles vão começar a colocar outras coisas do Felipe Martins que não estão em todo o processo, né, de investigação, de denúncia. É curioso, porque os legalistas daquela época, para criticar a Lava Jato, espernearam dizendo que aquele trecho da conversa entre Lula e Dilma não poderia estar nos processos de investigação, e não entrou.